Trabalhador que une o teu suor, mostre que é capaz. Viva o teu filho e o teu irmão que semeiam a paz. Olá! E o aplauso de hoje conversa com Jordana de Souza Teixeira, uma cantora mineira natural da cidade de Ubá. Ela iniciou sua carreira aos 11 anos de idade. Olá, Jordana, é um prazer recebê-la em nosso programa. Obrigada, Cecília. Prazer é todo meu estar aqui no aplauso. Obrigada pelo convite. Jordana, a gente gostaria que você contasse como que a sua carreira iniciou e os momentos mais marcantes também da sua carreira. Então, assim, desde pequena sempre tive esse olhar atento à música. Primeiro pela herança musical do meu avô, Mariano, que tocava acordeon. Então ele reunia os amigos, né, em casa para tocar e eu sempre estava ali observando, né, curiosa. E aí foi a primeira assim, herança musical, né? E depois eu comecei naturalmente com alguns amigos, né, a começar a cantar assim, nos lugares menores, mais para a família. Depois eu comecei a fazer, com 11 anos, eu já comecei a fazer bailes na região da minha cidade de Ubá e, né, percorrendo os bailes, fazendo shows também com bandas de baile assim também, e também coisas mais acústicas, né, shows mais acústicos, em barzinhos e tal. E aí, depois não parei mais. E como foi sair da sua cidade natal, de Ubá, e vir para São Paulo? Foi uma decisão difícil? Foi pela profissão? Olha, foi por dois motivos assim que eu acho que são importantes. Eu acho, não, tenho certeza que são importantes. Primeiro, pelo meu crescimento quanto ser humano, né? Eu acho que essa minha saída de Ubá me fez ainda olhar mais para as minhas raízes, para a minha origem. Me fez enxergar coisas que eu não enxergava, quando estava lá. E outra coisa, claro, profissionalmente, né, te dá um espaço maior, né, uma visibilidade, você conhecer não só na área da música, mas nas outras áreas também, de teatro, cinema, dança, nas artes em geral. Então, para mim foi muito importante assim, essa saída para impulsionar mesmo, para eu abrir assim, meus horizontes, para eu poder me desenvolver mais quanto ser humano, quanto profissional. Sua família continua morando lá? Sim, a maioria da minha família mora lá. Eu tenho alguns parentes aqui, né, tias, né, que sempre estão aqui junto, não só pelo fato de ser parente, mas são amigos, né, são parceiros, pessoas bacanas. Então, é muito legal isso. Assim. E como você define o seu estilo musical? É música popular brasileira? Foi você que escolheu ou você foi escolhida por esse estilo? Olha, isso é uma pergunta boa, né? Porque eu acho que a música popular brasileira não pode ser rotulada, né? Como elitizada, porque é assim ou assado. A gente tem, culturalmente falando, a gente tem uma vastidão, né, de coisas, de elementos, tanto na parte rítmica como na parte melódica, né? Uma construção. Então, eu me considero assim, da MPB, mas da MPB ampla, né? Que tem esses valores regionais, mas que também não fico só fechada nesses valores também. Claro que são os enraizados mais importantes. Mas também a música africana, que a gente tem muita importância, a música cubana, né, que eu gosto bastante, a música latina, não é? Latina, e assim de outros também, blues, jazz também. Acho que é um conjunto, né, de ritmos que fazem o nosso país um país assim, né, culturalmente forte, né? Culturalmente. E rico, muito rico. E como acontecem as suas composições? De onde vêm as suas inspirações? Como que é o momento de você compor a música? Olha, não tem, assim,
momento assim específico, né? Às vezes eu faço a letra primeiro, depois faço a melodia ou faço a melodia junto. Quer dizer, vem de vivência, né? Vem de coisas que eu acho que são importantes a serem ditas, né? Cantadas, porque a gente tem essa importância dessa linguagem, né? Criar essa linguagem, né? Então, assim, nas minhas composições eu tenho muito essa coisa de formar essa linguagem. O que que eu quero falar e não ser repetitivo ou panfletário, entendeu? Então eu penso por esse lado. E coisas simples, as coisas mais simples, as mais complexas, né? Pra gente se entender, pra gente se conhecer, que o mais difícil é a gente se conhecer, né? Sim. Então aí que tá, é um ponto, né, importante assim para isso. E quais artistas inspiram você? Nossa, muitos assim. Primeiro, assim, a cultura regional, né? Os congadeiros da minha cidade tem uma história, né, de resistência. Os congadeiros existem antes mesmo da cidade se chamar Ubá. Então tem uma ligação muito forte. E as outras culturas em geral, né? E vem de Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, né? Atravessa, né, Edivaldo Santana, Itamar Assunção, João do Vale, né? Quer dizer, uma mescla muito bacana, assim. E a gente gostou tanto da palhinha que você deu logo no início do programa, que eu gostaria de pedir para você cantar mais algum trechinho pra gente. Pode ser? Legal. É uma música minha que chama Labuta, que está no meu primeiro trabalho, né? Um CD e DVD ao vivo. E a primeira música que eu fiz. Nessa estrada que nos guia, alumia o chão da imensa voz, dor que alimenta, que sustenta o calo derramado em nós. Seja a terra santa, seja a terra sangue, seja o que há pra ser. Em qualquer canto voa ave mãe, coberta de véus. Enche os teus olhos, clama o teu temor, acolhe o teu amor. Trabalhador que une o teu suor, mostre que é capaz. Viva o teu filho e o teu irmão que semeiam a paz. Trago em minhas veias as raízes cheias, forças pra viver. Seja a terra santa, seja a terra sangue, seja o que há pra ser. Em qualquer canto voa ave mãe, coberta de véus. Enche os teus olhos, clama o teu temor, acolhe o teu amor. Trabalhador que une o teu suor, mostre que é capaz. Viva o teu filho e o teu irmão que semeiam a paz. Trago em minhas veias as raízes cheias, forças pra viver. Realmente uma belíssima canção. Obrigada, Jordana. E voltando à nossa entrevista, em 2009 você lançou o seu primeiro DVD ao vivo. Como esse projeto foi consolidado e o que significou para a sua carreira? Como ele foi produzido? Então, meu DVD foi assim, meu primeiro trabalho, né? E na verdade eu estava em busca desse trabalho, né? Estudando bastante o repertório, né? Criando um roteiro que me pudesse mostrar o que eu queria falar, o que eu queria cantar,
né, essa questão da qualidade, né, da estrutura. Então o DVD foi um passo muito importante. Depois que eu vim para São Paulo, a primeira turnê que eu fiz pelo interior de São Paulo, a gente rodou 10 cidades e foi logo depois desse processo, né, da turnê, que aí falou, pô, a gente tem que registrar porque foi um intercâmbio muito, muito bacana. Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho é natureza, e visão que tem muito de prazer. O lindo pra mim é céu cinzento, clarão entoando seu refrão, prenúncio que vem trazendo alento nas chegadas das chuvas do sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo, o milho pro céu apontando, feijão pelo chão enramando, e depois pela safra que é alegria, vira o povo todinho no vulcão, a negrada caindo na folia, esquecendo das mágoas seguindo. Belém, Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho é natureza, visão que tem muito de prazer. O lindo pra mim é céu cinzento, clarão entoando seu refrão, prenúncio que vem trazendo alento das chegadas das chuvas do sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo, o milho pro céu apontando, feijão pelo chão enramando, e depois pela safra que é alegria, ver o povo todinho no vulcão, a negrada caindo na folia, esquecendo das mágoas seguindo. Belém, Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Belém, Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Capoeira gincô, tambor de Minas, de crioula, de quadrilha, de maracatu, de candomblé, e todos os tambores da nossa terra, Brasil. Lá vai o meu batalhão pesado, lá vai o meu batalhão pesado, lá vai o meu batalhão pesado. E depois pela safra que é alegria, ver o povo todinho num vulcão, a negrada caindo na folia, esquecendo das mágoas seguindo. Belém, Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Belém, Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Belém, Recife pegando fogo na pisada do maracatu. O DVD foi resultado dessa troca de informação, né, com uma equipe, né, fabulosa, assim, o Tadeu e eu, a gente, que é meu produtor, a gente montou, deu o pontapé inicial para que esse trabalho se concretizasse, assim. Foi, assim, a gente estudou bastante o repertório, como que a gente podia desenvolver, né, e fazer os outros shows, qual é o formato. Então a gente criou esse formato, né. Você tem um DVD aqui fácil para mostrar pra gente? Aqui tá, e tem uma música que eu acabei de fazer, que é a Labuta, uma música minha. Uma música inédita que eu ganhei do Zé Cabaleiro, do Ademir Assunção, que é um poeta, que chama Terapias de Vidas Futuras. Aí tem uma música do Vandré, que na época do Geraldo Vandré, que me pegou bastante, que é a Aroeira. Eu falei, pô, tem tudo a ver com o roteiro do repertório, né, do DVD. E tem músicas da Alzira Espíndola, do Divaldo Santana, duas músicas do Divaldo Santana, uma do João Ricardo, né, dos Secos Molhados, que é um grande amigo também. Festa do Gonzaguinha, Bota Fora, do Paulo César Pinheiro e Vicente Barreto. Então fez uma mescla, né, Muito interessante.
né? Então, Legal, parabéns pelo projeto. Ao lado de Luiz Melodia, você encerrou o festival Prêmio Ari Barroso de música em Ubá. Um momento importante. O que esse momento significou também na sua carreira? Olha, foi muito bacana porque esse festival, Prêmio Ari Barroso de Música, ele já não tinha, ele tinha sido cancelado há mais de 20 anos. E aí ele voltou em 2009 com toda a força. Né? E para mim foi muito bacana, por quê? Porque foi o primeiro show depois que eu saí de Ubá. Aí eu retornei para Ubá nesse festival que teve uma grande repercussão assim na região, né? Foram pessoas também de outros estados, aqui de São Paulo também, foi lá participar do festival. Eu fechei, né, no primeiro dia com o meu show e no outro dia foi o Luiz Melodia. Então para mim foi muito bacana, porque além de fechar um festival com essa força, tem o fator também de eu ser de lá, né? Então, ir com uma estrutura, né, de produção, um respeito pelo público de Ubá e o carinho que eles têm, né, comigo. Não só por eu ser de lá, mas também pelo esse reconhecimento do meu trabalho. Então, para mim, foi muito bacana. Foi um passo assim que significou muito assim para mim, porque foi o primeiro show que eu voltei depois para Ubá e com uma estrutura bacana. Então, fez toda a diferença, assim. E você agora está trabalhando no novo CD, né? O que a gente pode esperar desse novo CD? Então, eu já estou fazendo uma pré-seleção, né, do repertório, do CD. Não necessariamente, mas priorizar as minhas composições, né, que é uma coisa que está em mente, assim, tá caminhando para isso. E também, claro, de amigos parceiros, né, como o Edivaldo Santana, o Chico César, o Zé Cabaleiro, o João Ricardo e tantos outros amigos assim que tem essa força e que tem a ver, que eu acho importante também, assim, essa coisa do trabalho, né, em si, da formação, né, da qualidade das músicas e da importância né, da direção que vai ter. Então está caminhando, ainda está nesse processo de seleção. Esse ano eu entro em estúdio para gravar, então está nesse processo ainda de escolhas, né, de repertório, da equipe, de trabalho. Então a gente está caminhando para isso. E você tem recebido vários convites para tocar em outras cidades, em outros estados. Você já tem algum show confirmado? O que você acha da importância desse intercâmbio cultural? Olha, é fundamental, né? A importância para você, não é essa questão, estou levando cultura, não, a cultura está lá enraizada. Quer dizer, estou levando a minha origem, né? O que eu acredito, as minhas coisas que eu acredito, e fazendo esse intercâmbio, esse foco, né? Divulgar mais o DVD, né, com os shows, e em rádios também que já está tocando. Na região de Ubá tem 3 rádios AM que já estão tocando a minha música lá, e aqui em São Paulo a Rádio Trianon, que está fazendo todos os dias no programa do Assis Ângelo. E aí divulgar mais o meu DVD com os shows, né, ter essa visibilidade, preparar o CD, né, gravar o CD, e eu tenho um projeto também para montar um repertório focado em samba e um repertório infantil, que são 2 projetos para o ano que vem que eu quero já me encaminhar para desenvolver o que eu estou pensando e tal. E sobre políticas culturais, você que é engajada no movimento, o que você acha que avançou nos últimos anos e o que ainda precisa melhorar? O que está faltando? Porque antes a cultura, os investimentos na cultura eram muito baixos e eram até vistos com certo preconceito pela população em geral, pela massa. E hoje nós sabemos da importância que a cultura tem na formação do cidadão. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que cresceu muito devido ao histórico do nosso país, né? De tantas coisas que já aconteceram, né? Desde o processo, né, de escravidão, de colônia, escravidão e ditaduras e tal. Eu acho que a gente deu um passo assim, de 10 anos para cá muito significativo na área da cultura, porque antes a gente não tinha estrutura para poder encaminhar um projeto, não tinha um conhecimento para encaminhar um projeto para ser desenvolvido e a gente poder, né, com o dinheiro público, desenvolver, né,
gravações, né, em cada área, na área da música, na área da dança, né, cinema, teatro. Então a gente deu um grande passo porque nessa questão da conscientização, né, do valor, e a própria classe também se valorizando, né, buscando esse conhecimento. Então de 10 anos para cá, né, principalmente no governo do Lula, deu esse enfoque, né, o Gilberto Gil entrando, porque antes também o Ministério, né, na época do Collor foi até extinto, né? Então, quer dizer, não se dava importância, né? Antes era só departamento de cultura, não tinha secretarias. Hoje você vê, né, que tem, na maioria das cidades, tem a sua própria secretaria, né, de cultura. Antes era só departamento ou vinculado a turismo, esporte, né? Quer dizer, nada a ver uma coisa com a outra. Então já deu vários passos, né? Claro que a gente tem que caminhar muito, mas são processos, né, de crescimento que a gente está buscando, né? Então todos, né, fazedores de cultura estão se engajando com isso, estão buscando mais informações e trocando essas informações, né? Então acho que cresceu muito, assim, de 10 anos para cá, com esse desenvolvimento, com esse pensamento, com as pessoas que estão dentro do Ministério, né? Então é isso, eu acho que esse crescimento é significativo e está para crescer muito mais ainda. Legal, Jordana, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E eu queria que você agora deixasse pra gente os seus contatos. Onde a gente encontra você? Quem quiser comprar o seu DVD, quem quiser entrar em contato com você, como que a gente te acha? Então, só antes de falar nisso, eu queria só enfocar uma coisa nessa última pergunta e falar em relação a esse crescimento, de uma forma em geral, em relação ao Lula, assim, que pela história de vida dele, né, e por ser um operário dando um grande passo, né, por tudo isso, e agora, pela primeira vez, uma mulher, né, então quer dizer, muda completamente a Dilma, né, estando aí pela força que ela tem, pela história de vida, né, de guerrilheira, né, batalhando e tudo. Eu acho que esse fator é fundamental para o crescimento na área da cultura, na área da saúde, educação. Então é uma continuidade que eu acho. E falando dos contatos, eu tenho o MySpace, que é myspace.com/Jordana Souza com Z, e o contato também, né, é o 11 9734 1879. E aí nas redes sociais eu tenho o Facebook, só me procurar, Facebook, Twitter, Jordana _SS Souza. Aí podem me encontrar, que aí no MySpace, inclusive, tá mais abrangente, né? Tem as músicas do DVD, tem algumas músicas, tem 2 músicas no YouTube que já estão no site do MySpace, tem uma release, fotos dos shows, tudo, as agendas de shows, é só entrar lá no site. Só acessar. Eu vou me embora e Deus que te abençoe. Eu vou me embora e Deus que nos abençoe. Eu vou me embora e Deus que nos abençoe. Não tenha medo de ser, pra na hora de ser mulher, não ser só um raio.